Romanos 8, 28. Olha que palavra bonita e boa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vírgula. Essa vírgula aí é importante. E o que vem depois dela é mais importante ainda. Daqueles que são chamados por seu decreto. A tradução que eu gosto de ler, que é a Bíblia Viva, que eu estudo, diz: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão se ajustando aos seus propósitos. Então existem duas histórias nesse negócio aí. A primeira história é que Deus coopera, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que estão se ajustando aos planos dele. E a segunda coisa é que nós precisamos de estar nos ajustando aos planos dele, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por que é importante a gente explicar isso desse jeito? Porque tem muita gente que acha que é de qualquer jeito, que tudo vai dar certo para ele, porque Deus é bom, porque Deus ama ele, porque Deus é o pai dele, e não importa a segunda parte do versículo. Estar se ajustando aos planos dele. Deus realmente é pai, Deus realmente é bom, e ele faz com que todas as coisas deem certo, contribuam para o bem, desde que a pessoa esteja se ajustando aos planos dele, desde que a pessoa esteja em comunhão com ele, desde que a pessoa esteja fazendo a vontade dele, desde que a pessoa esteja obedecendo a palavra dele. Amém, irmãos? É um engano muito grande pensar que Deus vai fazer as coisas acontecerem na vida daquele que está disperso, da vida daquele que não leva a sério, daquele que despreza a igreja, daquele que despreza o Espírito Santo. Deus pode até fazer algum sinal, mas é para chamar essa pessoa para a igreja. Deus faz, opera, Ele cura, Ele abre uma porta, mas é para essa pessoa vir para a igreja, para a pessoa saber que existe um Deus na igreja e vir para a igreja. Agora, nesse nível aqui, de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, é só daquele que está se ajustando às palavras dele, é só daquele que está buscando a comunhão com ele, é só daquele que está fazendo a vontade dele. E não tem jeito de fazer a vontade de Deus se não tiver na igreja. Tem muita gente que fala: eu no meu quarto mesmo consigo muita coisa. Consegue nada, rapaz, consegue nada, você está iludido. Mas você está dizendo que Deus não ouve minhas orações. Você pode ter uma resposta ou outra da sua fé, mas se o bicho pegar para cima de você mesmo, você não dá conta de nada. Você tem que vir para a igreja. Se as coisas começarem a dar errado na sua vida, se vier uma onda forte de perseguição espiritual sobre você, e você não for para a igreja, você está lascado, inocente. Porque a palavra é muito clara, ela fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E é na igreja que você é forte. E é quando você está se ajustando aos planos de Deus que Ele trabalha para você. Mas eu vou à igreja. Não é negócio de ir à igreja, você tem que ser da igreja. Você tem que ser membro do corpo de Cristo, batizado e participante da ceia do Senhor. Aí você está aqui, ajustado aqui, dentro desse negócio. Aí você está ajustado dentro desse negócio. Mas isso é uma palavra muito antiga, isso é um evangelho muito antigo. Não, isso é o evangelho. Se existe um evangelho moderno, avançado, certo? Eu prefiro ficar com o evangelho verdadeiro aqui da Bíblia. E o evangelho da Bíblia é esse: que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo.
Você querer servir a Jesus fora da igreja é a mesma coisa que você querer cortar a cabeça de alguém. Você mata, não tem vida. Separar a cabeça do corpo não existe, não dá conta. Então quem é que está se ajustando aos planos de Deus, pregador? Como é que se ajusta aos planos de Deus? Para que Ele faça com que todas as coisas contribuam para o nosso bem? Como é que se obtém isso? Quem está se ajustando aos planos de Deus, afinal de contas? Quero dizer para o irmão, olhando no olho do irmão, que quem está se ajustando aos planos de Deus é aquele que está se afastando dos planos do mundo. Quando você está se afastando dos planos do mundo, automaticamente você estará se ajustando aos planos de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2, por favor aí. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler aqui o versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, quem? Igreja. Nós da igreja, dirigidos pelo Espírito Santo, temos a mente de Cristo. Então, é assim que acontece. Existe o mundo, o território do mundo, com as suas leis, as suas expectativas, as suas festas, as suas propostas, os seus valores. E existe o território da igreja. Só que quem está no território do mundo não consegue entender o que se passa aqui no território da igreja, porque a sabedoria que existe, que comanda a igreja, é loucura para o mundo. O mundo olha para a igreja e acha que todo mundo é doido, que está todo mundo maluco, porque eles não têm o que a igreja tem, que é a mente de Cristo. Mas quando alguém tem a mente de Cristo, o que acontece é isso que nós estamos dizendo aqui, ó. Ele se afasta do mundo. Ele não tem necessidade do mundo. Ele não sente necessidade daquilo que aqueles que estão no mundo sentem, porque ele vê as coisas de uma outra maneira. Ele tem uma outra maneira de pensar. Só que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Está bem entendido? Se você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 14, versículo 27, você vai ver Jesus dando uma deixa nesse sentido. Ele diz assim, ó: deixo-vos a paz, não vos la dou como o mundo a dá. Nada que Deus faz é igual àquilo que você encontra no mundo. Tudo que Deus faz é diferente daquilo que você conheceu no mundo. Não adianta você querer esperar em Deus aquelas coisas
que você tinha necessidade no mundo, porque quando você chega aqui no território da igreja, o plano é outro, o projeto é outro, e você tem que se adaptar àquilo que rege a igreja, aquilo que é a sabedoria de Deus, aqueles produtos que foram criados pela igreja. Vou falar uma coisa para você aqui, você não ficar com raiva de mim não. Você pensa antes de ficar chateado comigo. Quem sente falta de muita coisa, porque tem gente que sente falta de muita coisa, né? Você vai conversar com ele, ele só, podia ser assim, eu não gosto disso assim, eu não estou conseguindo mais suportar o que está acontecendo, porque está muito estressante, porque ninguém me entende, porque eu queria ter isso, mas eu tenho aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem sente falta de muita coisa, é porque está ligado na sabedoria do mundo, ele está vinculado às coisas aqui do lado de cá, do mundo, é por isso que ele sente falta. Porque você ficar no território da igreja, pensando igual às pessoas do mundo, ou pensando igual ao tempo que você estava no mundo, gera realmente esse conflito. Porque o que Deus propõe aqui no território da igreja é totalmente diferente daquilo que o mundo propõe no seu próprio território. Então você ficar aqui com a mão na Bíblia e com os olhos no mundo vai causar um conflito muito grande na sua vida, e você não vai conseguir nada, nem viver a vida no mundo e nem viver a vida da igreja. Você vai ser um maluco. Ou você vive aqui dentro dos padrões do mundo e abre mão daquilo que a igreja tem, ou você vive aqui dentro do que a igreja tem e abre mão daquilo que o mundo tem. Você tem que ter coragem de abrir mão do que o mundo tem, para você encontrar aquilo que a igreja tem e se satisfazer. Você está me entendendo? Quem vive na sabedoria de Deus, quem realmente abre mão das coisas aqui do mundo, só sente falta de uma coisa na vida: da comunhão com a igreja, da hora do culto, da hora que ele bate o joelho no chão e o Espírito Santo move o interior dele. Só sente falta disso. Se você está sentindo falta de muita coisa no mundo, eu quero dizer para você, meu irmão, é porque você está aqui no território da igreja olhando, você está que nem a mulher de Ló, você está olhando para trás, e a mulher de Ló virou estátua de sal. Quem lança a mão do arado não olha para trás. Certo? Quem vive na sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo, só sente falta da presença de Deus. Eu quero que isso traga alegria para você. Quero que você reaja. Essa noite é uma noite de resgate. Essa noite é uma noite de buscar os que estão ficando pelo caminho. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Ó. A sua expectativa natural de sucesso, de felicidade, de paz, de bênção, aquilo que você aprendeu lá quando você era católico, aquilo que você aprendeu lá naqueles almoços de domingo lá da sua família. Minha filha vai casar com um advogado e vai ser muito feliz, vai ter 3 filhos, as mães fazem os planos para as filhas, e o pai faz o plano para os filhos, e ele cresce com aquele trem na cabeça, e de repente ele fica esperando acontecer aquilo que ele imaginou, aquilo que se torna o desejo dele, aquilo que se torna... eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, para me ser honrado, para me ser valorizado, para me ser reconhecido. Meu Deus, me ajuda assim, me ajuda assado. Isso aí
É a sabedoria do mundo, não é a sabedoria de Deus. Esses valores que você traz com você, por mais lícitos que eles sejam, quando você chega aqui no território da igreja, eles precisam de ser repensados. Eles precisam de ser adaptados aos parâmetros da igreja. Porque essa sabedoria que você traz é a sabedoria do mundo, e a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então você tem que admitir, que assimilar a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus, ela vem carregada de outros produtos, de outros valores, de outras expectativas, de outros prazeres. E você precisa de se envolver com os prazeres desse lado de cá. Não é que as coisas estão difíceis, eu quero dizer para você. Aí você fala, mas você não está no meu lugar, você não está no meu grupo. Pois é, eu estou dizendo para você. Eu não estou, mas eu também sou humano e já passei por situações talvez até mais difíceis do que a sua. Não é que as coisas estão difíceis, é que você, às vezes, precisa de se ajustar aos planos de Deus, precisa de sair, de quebrar, de tirar essas expectativas que você trouxe com você, desde lá da sua... Tem gente que desiste, tem gente que desiste. Tem gente que cansa, porque ele está ali esperando aquela coisa e aquela coisa não chega. Ele está ali, lutando, fazendo o melhor que ele pode, mas não acontece aquilo que ele espera. E eu quero dizer para você, desse lado de cá, talvez isso que você espera do lado de cá não vai acontecer nunca, porque às vezes o que Deus tem para você, no plano dele, na igreja dele, é totalmente diferente, mas não é porque é diferente que vai ser melhor ou pior. Eu tenho certeza que vai ser melhor. O que Deus tem para você aqui é muito melhor do que aquilo que você imaginou, que às vezes os seus pais projetaram para você, que às vezes a sua própria expectativa criou para você. O que Deus tem para você de cá, do território da igreja, é muito melhor. Você pode confiar em Deus, porque se você tiver servido a Deus sem confiar nele, então tem que começar de novo. Está errado. Primeira coisa que tem que acontecer quando você começa a servir a Deus é confiar nele. Porque se você não confiar nele, você nem servindo ele não está. E eu quero dizer para você uma coisa que eu vejo acontecer, que eu já vi acontecer muito e que eu continuo vendo acontecer. Pessoas que desistem quando as coisas estão difíceis. Pode até não sair da igreja, mas fica naquele negócio. Vamos ver o que dá. Ele vem no culto, segunda-feira vai lá, paga um bolão lá na lotérica. Se não der de um lado, dá do outro. Desistiu de esperar em Deus, porque aquele que está esperando em Deus aqui, ele está firme, ele está se alegrando com os produtos da igreja, ele está se satisfazendo com a sabedoria de Deus, e isso é suficiente para motivá-lo. E quem desiste quando as coisas estão difíceis, perde a chance de comemorar quando Deus envia a vitória. Quem desiste quando as coisas estão complicadas, perde a chance de comemorar quando Deus envia a vitória, porque do lado de cá tem vitória,
No território da igreja não tem frustração. Os seus planos jamais serão frustrados. Se você está aqui se ajustando aos planos de Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Salmo 126, versículo 5 diz assim, ó: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Desiste não, irmão. Espera mais um pouquinho. Não esfria não. Esquenta mais, que vai dar certo. Do lado de cá não tem frustração. Do lado de cá não tem impedimento. Do lado de cá não tem maldição que consegue segurar a mão de Deus. Do lado de cá não tem tempestade. Do lado de cá Deus tira a água da pedra. Do lado de cá Deus abre o mar vermelho. Do lado de cá tem milagre. Do lado de cá tem capacitação. Tem fortalecimento. Do lado de cá tem Deus. Pisa no território da igreja com os dois pés, sapateia. Meu Deus é o Deus dos crentes. Glória a Jesus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Jesus sempre soube disso. Eu fico imaginando, fico vendo o sacrifício de Jesus, a chibatada do chicote romano. A cada espaço tinha uma esfera de ferro. O chicote romano tinha muitas esferas de ferro. E ele, quando ele dava aquela chibatada, as esferas de ferro batiam no corpo e arrancava carne, arrancava sangue, quebrava osso. Jesus quis sorver, quis beber, quis tragar cada esfera daquela, cada cravo que pregaram nele, que Jesus conhece esse princípio divino. Quanto mais a coisa está difícil, melhor vai ficar depois. Na sabedoria de Deus funciona desse jeito. Quanto mais está difícil, melhor, mais você vai comemorar. Se você estiver se ajustando à vontade dele, se você estiver no território da igreja. Não vai confundir as coisas não, porque tem muita gente que está passando por dificuldade, mas é porque não está se ajustando ao território de Deus, à vontade de Deus. E esse aí eu não estou falando com ele não, eu estou falando é com aquele que está se ajustando. Aliás, eu vou falar com esse sim. Procura se ajustar que sua vida vai melhorar. Procura fazer do jeito de Deus que você vai sair desse sofrimento. Jesus Cristo então, de cima daquela cruz, já crucificado, coroado com espinho, todo perfurado, todo ensanguentado, o pulmão dele perdendo fôlego, ele olha os seus torturadores e diz: Pai, perdoa eles, coitados, eles vão ficar aqui nesse mundo miserável, mas eu sei para onde que eu vou. Porque aquele que planta com lágrima, colhe com alegria. Eu sei o que vai acontecer comigo, porque eu estou me submetendo à tua vontade. Jesus sabia, e o apóstolo Paulo revelou muito bem aqui, ó, em Filipenses no capítulo 2, e aí vocês vão dizer, esse pastor não sabe, não conhece outra passagem na Bíblia. Eu conheço mais umas 2 ou 3, mas é porque essa eu gosto demais dela. Abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Você vai ver o que aconteceu com Jesus depois dessa chibatada que ele levou. Porque com Deus é assim, no plano de Deus é assim, as coisas acontecem dessa forma. Olha só: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Olha só o que aconteceu com ele aqui, depois disso, ó. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque é isso que acontece quando o desafio é grande e a pessoa enfrenta. Quando a dificuldade é grande e a pessoa resiste e continua na presença de Deus, e continua fazendo a vontade de Deus, e continua no território da igreja, e continua se ajustando aos planos de Deus, acontece isso que aconteceu com Jesus. O Deus que fez isso com Jesus é o mesmo Deus que faz com aquele que continua na sua presença, é o mesmo Deus que faz com aquele que se ajusta à sua vontade. Quando Ele prova, quando chega a hora dele abençoar, quando a pessoa passa no teste, ninguém segura a bênção de Deus, ninguém detém a bênção de Deus, e ele pega a pessoa e levanta, e aquele que andava de bicicleta começa a andar de avião. É assim que funciona do lado de cá, é assim que funciona do lado de cá, é assim que funciona no território da igreja. Na vida daqueles que estão, repete comigo, na vida daqueles que estão se ajustando aos planos de Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Você acha que é só isso? A Escritura de Deus me permite afirmar, me permite mesmo, que quanto maior é o desafio, maior é a recompensa. Quanto maior é o desafio que você está enfrentando, você pode saber que Deus tem uma recompensa maior guardada para você. Você não vai ver ela aqui nem ali, mas se você olhar na mão de Deus, você vai ver ela na mão de Deus, porque a sua vitória está na palma da mão de Deus. A sua vitória, igreja, está na palma da mão do seu Deus. E quanto maior o desafio, maior a recompensa. Olha o caso daquele menino, aquele José do Egito. O garoto, com 12 anos de idade, foi vendido como escravo. Primeiro jogaram ele numa cisterna, depois passou uma caravana vendendo ele como escravo. Certo? Aí chegou lá, o cara olhou os dentes dele, tá bom de dente, não sei o que, aquela coisa que faz com escravo. E um tal de Potifar comprou ele, só que esse Potifar, ele tinha uma mulher adúltera, ele tinha uma mulher que era um cão, e o pior de tudo, que ele acreditava nessa tal dessa mulher dele, feito, eu não vou nem falar a palavra, mas vocês sabem. E ela tentou seduzir o menino José, e o menino José falou: eu não peco, eu sou fiel ao meu Deus, eu estou no território do meu Deus, eu confio na sabedoria do meu Deus, eu espero no meu Deus, eu sou servo de Deus. Ele estava se ajustando aos planos de Deus, e ele disse: eu tenho uma promessa de Deus, a promessa de Deus é grande na minha vida, eu sou descendente de Abraão, e a promessa de Abraão me pertence, não tem nada que me faz largar, não tem nada que me faz desistir, a sua sedução não me convence, eu não estou seduzido por você. E aquela mulher achou ruim, mentiu para o marido dela, que acreditava em tudo que ela falava, e mandou prender o menino José. Lá se foi o menino José, de escravo a um escravo presidiário, numa masmorra. Chegou lá o menino José, alegre, feliz na presença de Deus, tornou-se uma pessoa popular, e o Espírito de Deus não se afastou dele. Ele não se revoltou, ele não murmurou, ele não desistiu, ele não ficou trancado no quarto, ele não ficou no cantinho da cela resmungando, mas ele começou a orar, e começou a ter visão, e as pessoas sonhavam,
e ele discerniu o sonho, porque o Espírito de Deus não se constrangiu na vida dele, não se afastou dele, apesar de toda dificuldade, ele não entristeceu o Espírito de Deus, porque ali ele tinha tudo que ele precisava, porque gente que nem José só precisa da presença do seu Deus e da promessa do seu Deus, e ele tinha isso ali, porque ele tinha isso ali. E ele adivinhou o sonho de 2 camaradas lá. Passado um tempinho, 1 ano, 2 anos, lá estava ele na presença do rei. E ele se tornou o segundo homem mais importante de todo o reino do Egito. Eu acho que foi por isso que o Paulo falou, que ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que estão se ajustando aos planos dele. A escravidão, a mulher de Potifar, o cárcere, serviu para lançar o José lá na presença do faraó, para adivinhar o sonho dele. E dali ele foi e se tornou o segundo homem mais importante de todo o reino do Egito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão se ajustando aos seus propósitos. O menino Davi viu ali um gigante de 2,70 metros de altura e falou: eu vou enfrentar ele em nome do Deus de Israel, do Deus dos exércitos, do Deus que vence as batalhas. E saiu como uma presa, como alguém que seria esmiuçado, como alguém que seria destruído, de encontro àquele gigante. No caminho, Deus derrubou o gigante com uma pedrinha que ele jogou. Quanto maior o desafio, maior a bênção. Davi saiu daquela batalha e foi direto morar no castelo do rei, e casou-se com a filha do rei. Quanto maior o desafio, maior a recompensa. Você não conseguiu se alegrar com isso até agora? Meu Deus, desse jeito eu vou ter que fazer uma campanha de prosperidade aqui. Deixa a palavra entrar no seu coração, irmão. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Abre as portas para ele. Isso que eu estou dizendo para você aqui não é história da carochinha, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você conseguir acreditar na palavra de Deus, ela vai mudar a sua vida. Amém? O povo de Israel pensava que ia morrer. Vou parar. De sede no deserto. Que desafio. Arrumar água no deserto. Mas para Deus, quando você está fazendo aquilo que Ele manda, quando você está no lugar que Ele te coloca, Ele tira a água da pedra. Ele tira a água da pedra. Você acha que o desafio da sua vida está muito grande? Você acha que está complicado? Que Deus se esqueceu de você? Ah, não sei o que está acontecendo, mas esse negócio de igreja parece que é só conversa mole. Aquele povo só pensa em dinheiro. Aqui não é nem pedir dinheiro no pé, graças a Deus, só para o povo não falar isso. Mas nós precisamos também. Se você puder dar uma oferta aí, você se constranja não. Se o desafio da sua vida está grande, é porque a bênção que Deus está preparando, que Deus já preparou para você, que Deus vai entregar na sua mão, é muito maior do que você pensa. Às vezes você está querendo um carro, mas Deus está querendo te dar um avião, rapaz. Passa para o território da igreja com os 2 pés. Larga esses vínculos com o mundo.